E aí galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Saudades? Eu tô com bastante saudade das nossas aulas presenciais. Espero que vocês tenham feito bem as nossas atividades aí nas últimas aulas, né? Dei orientações para vocês para atividades sobre a Primeira Guerra Mundial, né? Tanto atividades ali do livro, em torno de alguns exercícios, né? Construção de mapa conceitual, como também assistir o documentário, né? Aquele segundo episódio daquela série documental que eu falei para vocês, né? Do People Century, sobre a Primeira Guerra Mundial. E hoje o tema da nossa aula de hoje é esse que está bem grandão aí, né? Revolução Russa de 1917. Né? A Rússia passa por uma revolução de caráter socialista, de inspiração marxista, que vai romper com um regime de uma monarquia absolutista e vai se tornar a primeira nação do mundo, né? Uma primeira nação grande, né, do mundo abertamente socialista. A Revolução Russa, né, ela vai ter um impacto mundial e ela vai transformar, né, muito da história do século XX. Então, independente das opiniões de cada um, né, do ponto de vista de cada um, é imprescindível a gente estudar a Revolução Russa de 1917 para entender bem a história do século XX, certo? Espero que esteja todo mundo bem acomodado aí, que a nossa aula vai começar agora, beleza? Vamos lá então. Seguinte, galera, né? Para começo de conversa, eu já vou avisar que esses nossos slides da aula de hoje, eles vão acabar alguns ficando bem carregados de texto, de informação, né? Porque são conteúdos que eu preciso passar para vocês, né? É um resumo, muita coisa eu não vou estar falando, vou estar indo direto aos pontos mais importantes. Primeira coisa que a gente tem que saber é que para entender a Revolução Russa de 1917, a gente precisa voltar bem antes dessa data, a gente precisa voltar até o século anterior, o século 19, os anos de 1800 e pouquinho, para entender um pouquinho do contexto da Rússia. E aí já está aparecendo para vocês aí, certo? Que nós temos, em primeiro lugar, né, a Rússia como um império, né? É um império onde tu tem um rei, né, uma autoridade, um monarca, que ele é um autocrata. Já ouviram essa expressão, autocracia? A gente costuma utilizar isso para designar regimes autoritários, né? A cracia significa poder, fonte de poder, e auto, né, seria de si mesmo, ou seja, é um regime onde o poder do czar, né, que é esse rei aqui no caso, vem da própria autoridade dele, ou seja, ele cria as próprias leis, ele que diz até onde ele pode ir, ou até onde ele não pode ir, e é um regime sim extremamente autoritário. Percebam que nessa altura do campeonato, pelo mundo afora, já aconteceram várias revoluções influenciadas pelo iluminismo, pelas ideias do liberalismo, né? Revoluções que tornaram as coisas um pouco mais democráticas em vários países. E nada disso tinha acontecido na Rússia. A Rússia ainda era como se fosse aqueles reis absolutistas, né? Aqueles reinos absolutistas que a gente tinha estudado já, que vocês já devem ter estudado, né, também em outros anos, certo? Esse regime do czar, né, esse nome vem, seria César em russo. Aí tu me pergunta, né, o que tem a ver César aqui, né? É que o Império Russo, ele se considerava herdeiro da tradição do Império Romano. Exatamente. Por quê? Né? Tu tinha o primeiro Império Romano, né, que tinha a capital em Roma, obviamente. Lá no fim da antiguidade, da história antiga, agora estou voltando pra caramba, né, no tempo, tu tem a queda do Império Romano, só que quem lembra direitinho isso, que já estudou, por exemplo, né, nos anos anteriores, lá no primeiro ano vocês devem ter visto isso também, né, quando cai o Império Romano com a capital em Roma, que era o chamado Império Romano do Ocidente, continua existindo um outro Império Romano, que é o Império Romano do Oriente, porque um pouco antes de ter essa queda de Roma, tinha rolado uma divisão do Império Romano, e aí tinha uma outra capital, né, que ficava mais ao Oriente, no lugar que hoje, atualmente, é Istambul, a capital da Turquia. Naquela época era uma cidade que se chamava de Constantinopla. Então, Constantinopla, durante a Idade Média, era considerada como a segunda Roma, né, a herdeira do Império Romano. E quando, em 1453,
tu tem a queda também de Constantinopla diante da invasão do Império Turco-Otomano. Tu já tinha o desenvolvimento da igreja que era majoritária em Constantinopla, que era a igreja ortodoxa, a igreja cristã ortodoxa. Ela também já estava muito desenvolvida em Moscou. Então Moscou, né, capital da Rússia, já estava muito ligada, né, culturalmente, religiosamente, tradicionalmente a Constantinopla e, por consequência, a Roma. Então, Moscou passa a se considerar a espécie de terceira Roma e o Império Russo passa a se considerar uma espécie de terceiro Império Romano, uma continuidade ali da tradição do Império Romano. Daí o nome Czar, para vocês terem uma ideia, certo? Mas eu contei essa historinha toda para vocês entenderem que no século XIX a Rússia chega como um país atrasado. Como assim atrasado, né? Porque desde a Revolução Industrial na Inglaterra e desde as revoluções burguesas influenciadas pelo Iluminismo, tu tinha o quê, né? Tu tinha o fim de regimes de reis absolutistas, a conquista de direitos para a população, a conquista do voto, a conquista de mais liberdade de expressão, liberdades democráticas, e nada disso tinha sido conquistado ainda na Rússia, né? Então ela era atrasada do ponto de vista político. Do ponto de vista econômico, a Rússia também era considerada atrasada nos padrões da época. Por quê? Né? Tu tem que entender que já rolou uma parada chamada Revolução Industrial. E desde que acontece a Revolução Industrial, o sentido do desenvolvimento de todos os países passa a ser ditado pela industrialização. Ou seja, um país é mais moderno, mais desenvolvido, conforme ele tem mais indústria, conforme ele tem mais ferrovias, né? Conforme ele já tem lá mais trabalhadores assalariados, né? Operários, essas coisas, certo? E na Rússia, o que a gente tinha? Ela era considerada ainda como o celeiro da Europa. Como assim, né? Ela era uma potência econômica, sim, não era nada desprezível, mas o poder dela estava baseado na agricultura. Ela era a Rússia que abastecia a Europa, né, da maioria dos seus alimentos, né? Por exemplo, a pecuária russa alimentava muito, né, a Europa com carne, né, e os produtos da agricultura também. Então, por isso a ideia de celeiro da Europa, certo? Para vocês terem uma ideia desse papo aí que eu estou falando para vocês de Rússia atrasada, percebam que está escrito ali, né, servidão até 1861. Quem é bom de estudante de história tá ligado, né, que a servidão a gente fala principalmente quando a gente se refere lá à Idade Média, né? Lembra a ideia dos servos, aquela coisa de que eles eram presos à terra, que eram pessoas, enfim, sem direitos, que trabalhavam como se fosse uma obrigação ali naquelas terras, porque não tinha, nas terras de algum nobre, né? Porque não tinham outra alternativa de vida. No geral eram pessoas muito pouco instruídas, a maioria analfabetas, que pagavam impostos para utilizar, né, aquela terra ali, para poder trabalhar naquela terra. Esse era o regime de servidão, né, que é uma coisa muito oposta de uma ideia de um trabalho livre, certo? E na Rússia, para vocês terem uma ideia, essa servidão, que é um negócio que a gente fala lá na aula de Idade Média, né, ainda estava vigorando até 1861. Né, gente, pensando assim na longa duração da história, 1861 é ontem, certo? Mas enfim, vamos continuando aqui, né? Da Igreja Ortodoxa e da grande influência que ela tinha na Rússia, eu já falei para vocês, inclusive, né, a Igreja Ortodoxa era uma profunda aliada do czar, né, do czar russo. Então ela também tinha esse papel aí, né, de formar as almas, né, dos cidadãos, certo? Cidadãos não, porque não tinha tanta essa noção de cidadania, né, são mais de súditos, mas enfim, né, de formar a alma aí das pessoas, né, dos habitantes russos, né? E a grande maioria da população era camponesa, né? A grande maioria da população então vivia sob essas condições que eu falei para vocês, condições de extrema pobreza, de extrema miséria, de extrema exploração, com ausência de direitos, com a grande maioria, né, analfabeta, e a Rússia vivia nesse cenário de extrema desigualdade social, né? Nas cidades tu tinha já muito luxo, né, cercando a vida dos nobres, né, e de algumas profissões, e no campo essa massa aí, né, sob essas condições, certo?
Quando a gente chega no finalzinho do século XIX, ali por volta dos anos, né, de 1880, 1890, a Rússia começa a passar bem na manha por um processo de industrialização. Ou seja, em algumas grandes cidades da Rússia começam a surgir ali algumas fábricas. E aí eu coloquei entre parênteses burguesia estrangeira. Por quê? Né? Porque na Rússia tu não tinha propriamente assim, né, grandes patrões, assim, né, uma figura de uma burguesia nacional, né, grandes empresários, comerciantes, donos de fábricas, né? No geral, quem tinha muita grana estava ligado, né, ou era um grande latifundiário, ou era nobre, né, mas tu não tinha uma burguesia muito forte na Rússia, certo? Então, essas primeiras fábricas, elas eram de estrangeiros, ou seja, por exemplo, tinha lá um cara britânico que levava também agora os seus negócios para botar uma fábrica também numa grande cidade russa, né? Ou, sei lá, um belga, um francês, estão entendendo? Mais ou menos assim que funcionava. E enquanto isso vai acontecendo, a gente tem ali, né, eu coloquei um aumento da oposição, reivindicando transformações. Ou seja, cada vez mais começam a surgir algumas críticas a esse sistema, críticas ao autoritarismo do czar, críticas a essa desigualdade social, porque a Rússia ela não está isolada do mundo, né? Os cidadãos russos eles estão olhando para os outros países da Europa, vendo as transformações que estão acontecendo por lá e também estão tentando reivindicar melhoria nas condições de vida para a sua população, né? Cada vez mais começa a aumentar essa oposição. Lembrem que é uma oposição que ela é ilegal ainda, né? É ilegal fazer oposição ao czar, então são atividades clandestinas. Às vezes se consegue publicar críticas, né, em jornais, por exemplo, pessoas que eram mais importantes, que tinham grande visibilidade, por exemplo, escritores, né, às vezes conseguiam colocar suas críticas, né, ao governo em jornais de grande circulação, mas ainda era uma coisa muito restrita, né, era muito perigoso se manifestar contra o czar de qualquer forma, certo? Coloquei ali um último ponto sobre esse contexto ainda. A gente tem que lembrar uma outra coisinha. Já que a Revolução Russa, eu falei para vocês que ela é uma revolução socialista, as ideias socialistas na Rússia, elas não surgem do nada. Elas têm a ver com um processo histórico que estava acontecendo já pelo mundo, principalmente pela Europa nesse período, que é o quê? Né? A expansão das ideias socialistas. Ou seja, lá em 1848, tu tem o Marx, né, Karl Marx e o Engels, lançando o chamado Manifesto Comunista, né, que vai então colocar ali que a história de toda a humanidade até hoje seria uma história da luta de classes, né, e que seria necessário então, né, diante das profundas crises do capitalismo, do aumento constante da desigualdade, seria necessário uma organização, uma união de todos os trabalhadores do mundo. Marx ficou conhecido pela célebre frase lá, né, trabalhadores univos, certo? Seria então importante que esses trabalhadores se unissem, né, esses trabalhadores industriais, e promovessem uma revolução operária, passando o controle, né, da economia, o controle da sociedade para a mão da maioria da população mais pobre, para a maioria dos operários, que aí tomassem as decisões por si mesmos. Era isso que se dizia então na teoria de Marx, lá a partir de 1848. Bom, a partir daí começaram a surgir muitos movimentos, muitos grupos socialistas marxistas por toda a Europa, né? Não foi da noite para o dia, foi aos poucos, mas o maior marco que a gente tem disso, por exemplo, foi lá em 1870, quando tu teve a criação da chamada Comuna de Paris, que foi quando os operários de Paris, que estavam revoltados por causa de uma crise econômica muito profunda que estava acontecendo, em virtude de uma guerra, estava rolando a Guerra Franco-Prussiana, que foi uma guerra entre a França e a Prússia, que depois vai vir acabar se tornando a Alemanha, né? Então, trabalhadores acabaram tomando o controle de Paris, tomando o controle das fábricas e criando ali uma primeira experiência socialista, que durou cerca de 2 meses. Além da Comuna de Paris, nós também tivemos uma outra forma de organização de trabalhadores, que foi a chamada Primeira Associação Internacional de Trabalhadores, ou Primeira Internacional Socialista, ou Primeira AIT.
né? Que nada mais era do que uma grande reunião, um comitê, né? Uma assembleia internacional, onde se reuniam representantes de grupos de sindicatos, de trabalhadores e também de partidos mais de esquerda socialista, marxista, e onde eles se reuniam para tentar tomar decisões em conjunto, né? Sobre como seguiriam então esses movimentos de trabalhadores pela Europa, reivindicando o socialismo. Inclusive o próprio Marx e Engels fizeram parte dessa primeira Associação Internacional de Trabalhadores. A partir daí, tu tem o surgimento de partidos de orientação marxista em vários países da Europa. E isso também está chegando na Rússia. Pensa, né? Pô, a Rússia com esse cenário de tanta desigualdade, talvez essas ideias fossem chegar por lá também. Certo? Bom, aí eu quero contar um pouco para vocês da história deste partido aí de nome horrível, o Partido Operário Social Democrata Russo, né? Sigla POSDRI, né? O nome é bem feio, bem difícil de lembrar. Não quero que vocês se dediquem a ficar decorando o nome da sigla, o nome do partido, mas anotem aí, né, que é importante, façam as anotações para vocês, né? Esse partido, gente, ele vai se organizar na Rússia. E na Rússia, os partidos políticos eles eram ilegais, era proibido ter partido político. Então ele era um partido que eles acabava juntando todo mundo que era oposição contra o czar. E ele estava na ilegalidade. Ou seja, quase todo mundo que era contra o czarismo se juntava lá no POSDRI, no Partido Operário Social Democrata Russo, certo? Percebam que eu coloquei ali a composição, né? Era um balaio de gato, né? Tinha gente muito diferente dentro do POSDRI. Todo mundo que criticava o czar, de alguma forma, que criticava aquele autoritarismo, que queria uma sociedade de alguma forma diferente, encontrava ali no POSDRI um lugar para trocar uma ideia, para conversar, para tentar defender as suas ideias. Então, nós tínhamos, por exemplo, né, liberais, né, gente que era contra então esse absolutismo ali, né, do czar. Nós tínhamos sociais-democratas, nós tínhamos alguns conservadores, mas muito poucos, nós tínhamos socialistas cristãos, socialistas reformistas, que a gente chama, e a gente também tinha socialistas de caráter marxista. E aí, gente, por causa daquela expansão das ideias socialistas que eu falei para vocês, né, os socialistas marxistas, eles eram a grande maioria dentro do POSDRI. Tá? Então, não vou ter dados para dizer para vocês aqui, mas é maioria, mais de 50%, né, tu tinha ali de socialistas marxistas dentro desse partido, certo? Bom, aí eu quero contar para vocês uma historinha que parece que não é tão importante, mas depois vai ser muito importante para entender a Revolução Russa, né? Dentro do grupo dos socialistas marxistas, que estão lá dentro do POSDRI, tu tinha uma divisão em dois grupos. Como assim, senhor? Por que uma divisão? Né? Eles não são todos socialistas marxistas? Por que tem diferença? Tem, porque ambos defendiam as ideias de Marx, ambos defendiam que um futuro mais igualitário passaria pela ideia de uma revolução socialista, né? Só que eles tinham uma visão um pouco diferente sobre como esse processo iria acontecer. Pensem o seguinte, Marx dizia o quê? Olha, nós passamos já por diversos sistemas econômicos, diversos sistemas de produção, e aí nós desenvolvemos o capitalismo, né? A humanidade passou pela Revolução Industrial, primeiro na Inglaterra, né? Que nos jogou numa realidade do capitalismo industrial. Esse capitalismo industrial cria uma nova sociedade, divide a população principalmente entre burgueses, proprietários dos meios de produção, e uma maioria da população que são proletários, que não tem outra alternativa a não ser vender a sua força de trabalho em troca de um salário, né? Mas esse sistema iria então criando crises contínuas até que, né, uma crescente organização dos trabalhadores que iam amadurecendo as suas consciências, se unindo cada vez mais, iriam então derrubar esse sistema e criar uma sociedade socialista, certo? Tá, senhor, mas isso eu já entendi, mas o que eles não concordavam? Era o seguinte, percebam, existia um grupo chamado de mencheviques, né? Os mencheviques, eles têm esse nome porque vem de menschenstvo, que significa minoria, né? Eles tinham uma concepção que a gente chama de etapista.
O que significa isso? Eles acreditavam que a Rússia não tinha passado ainda, por exemplo, por uma transição para o capitalismo industrial, para essa sociedade de classes do capitalismo industrial. Porque eles diziam o seguinte: a Rússia é um país atrasado, a gente ainda está numa fase agrária, a gente ainda está mais para um feudalismo, né? Então, a gente nesse momento acha que ainda tem que rolar um capitalismo industrial, ainda tem que se desenvolver uma indústria, uma infraestrutura, os trabalhadores ainda têm que ter mais acesso à educação, a maioria da população é pobre, analfabeta, né? E aí sim a gente vai ir desenvolvendo a consciência dessa galera para no futuro fazer uma revolução socialista. Ou seja, os mencheviques acreditavam que aquele era o momento de apoiar o desenvolvimento de uma burguesia industrial propriamente russa, que fizesse transformações ali mais democráticas, liberais na Rússia, ou seja, com eleições livres, democráticas, né? E com o desenvolvimento do capitalismo, para só depois a gente pensar então num papo de revolução socialista, certo? Do outro lado, nós tínhamos um grupo, né, que era dos chamados bolcheviques, que vem também do russo, né, bolchestvo, que significa maioria, né? Então vocês sabem que eles eram maioria ali, né, dentro dos socialistas marxistas. Esses caras a gente vai chamar de mais revolucionários, né? Mencheviques etapistas, bolcheviques revolucionários. Por quê? Porque eles acreditavam o seguinte, eles diziam assim: olha, Marx nos contou aquela história porque ele estava olhando muito para o exemplo da Inglaterra, mas nós não precisamos esperar que isso aconteça exatamente da mesma forma em todos os países. Nós não precisamos passar pelos, sei lá, os mesmos erros, os mesmos problemas dos outros países para fazer a nossa revolução socialista. Nós também estamos aprendendo e amadurecendo com a história, olhando os exemplos já dos nossos países vizinhos. Ou seja, nós não precisamos apoiar a burguesia nesse momento. Nós devemos já tentar trabalhar para uma revolução proletária, para uma revolução socialista dos trabalhadores. Entenderam? Bom, então essa era a diferença de interpretação entre eles. Bom, aqui eu coloquei dois personagens que vão ser figuras centrais dessa disputa que vai se dar ali, que vai acabar levando à Revolução Russa. Na nossa esquerda, ali, né, mais avermelhado, a gente tem a figura do Vladimir Ilyich Ulyanov Lenin, né? O Lenin, ele vai ser o nome mais importante dentro do partido do Pozdro, né? Ele vai ser um socialista marxista, ele vai ser parte dos bolcheviques, né? E ali eu coloquei o tempo de vida dele, né, entre 1870 e 1924, e inclusive por causa da atividade militante dele, né, de oposição ao czar, ele vai chegar a ser perseguido, se eu não me engano, acho que vão dar ordem de prisão para ele, e ele tem até que fugir da Rússia durante algum tempo. Mas quando se falava dessas ideias socialistas marxistas, o principal nome, né, que vinha na boca do povo, né, que se falava nos jornais, era o nome do Lenin. O Lenin era também um grande estudioso, né, não só da obra de Marx, mas também da realidade da Rússia, gostava bastante de estudar, né, política, economia, sociedade, entre vários outros temas, né? E aí do outro lado a gente tem ali a figura do czar Nicolau II, né? Um cara que era muito culto, né, descendente ali da dinastia, né, dos Romanov, que governava já a Rússia, né, há algum tempinho, né? Ele era um cara que governava a Rússia com mão de ferro, ele era muito bem quisto, né, pela maioria dos nobres, né, ele era um cara que gozava de grande respeito e admiração de grande parte da elite, né, na Rússia, certo? O czar Nicolau II também vai acabar se envolvendo em polêmicas na virada para o século XX, que vão fazer com que cada vez mais o apoio a ele vá diminuindo por causa de algumas ações autoritárias, certo? E ele vai começar a perder apoio dentro da própria nobreza, dentro da igreja ortodoxa e dentro, né, dessa elite russa, por causa de alguns desmandos que vão dizer um pouco que ele estava, sei lá, enlouquecendo, que ele estava um pouco perdido. Por exemplo, existia, né, um profeta, não sei se alguém aqui já ouviu falar na figura de um cara chamado Rasputin, né, que
era um monge do interior da Rússia, né, que fazia previsões e alguns tipos, né, inclusive de feitiços e simpatias e tudo mais, e esse Rasputin ele vai cair nas graças do czar Nicolau II, que vai levar o Rasputin, né, para o seu palácio e vai fazer, digamos assim, todas as vontades do Rasputin, né? Então, o Rasputin, por exemplo, pedia para ter várias mulheres à sua disposição, era um negócio bem louco, e o czar Nicolau II atendia tudo isso, né? Via ali na figura do Rasputin um cara que ele considerava. Então, a maioria da elite na Rússia começa a ficar olhando ele, né? O Nicolau II tá meio que enlouquecendo, né? Trazendo esse velho louco aí, né? Do Rasputin aí, né, e fazendo todas as vontades dele, né, entre outras coisas. Um filme que mostra um pouco dessa realidade da nobreza russa, da família do czar, né, um filme da Disney, acho que é da Disney, é o Anastasia, né? Ele vai mostrar mais o ponto de vista da nobreza russa e do czar, então ele vai colocar a Revolução Russa ali como sendo, né, sei lá, um grande momento muito ruim, né, da história, assim, vai mostrar mais o lado ruim da Revolução Russa, mas é um filme bem legal, bem divertido para vocês assistirem, fica a dica aí para assistir o Anastasia, certo? Então esses dois caras aí vão estar no centro da nossa disputa. Avançando um pouquinho, 1905, tá? Vejam que a gente ainda está bem longe de 1917. Em 1905 rola um negócio chamado ensaio geral, né? Quando a gente pensa numa apresentação de teatro, por exemplo, o ensaio seria aquilo, né, onde a galera está se preparando para uma coisa que vai acontecer depois. Então, por que ficou conhecido por historiadores 1905 como ensaio geral? Porque é um ano em que vão acontecer muitas revoltas, rebeliões, né? Tem gente que chama até de Revolução de 1905 na Rússia, que meio que vão acabar ensaiando várias coisas que vão estar presentes depois na Revolução de 1917, certo? Vamos acompanhar então. Primeiro, 1905, a Rússia entra numa guerra com o Japão, disputando a região da Manchúria. Não sabe onde é que é a Manchúria? Imagina uma região intermediária ali entre a Rússia e o Japão, lá no extremo oriente. Ali perto da Coreia do Norte, ali tu tem que seria o nordeste da China, ali mais ou menos, tu tem a região da Manchúria. Não sabe direitinho onde é que é? Procura Manchúria aí no Google que tu vai ver onde é que é. E a Manchúria estava como uma região de disputa entre o Império Russo e o Império Japonês, né? Aí o Império Russo entra na guerra e o Império Japonês, que estava passando por revolução industrial também e tudo mais, vai lá, ganha, trucida, né? Derrota completamente o Império Russo. E isso, vocês sabem, né? Quase em toda a história contemporânea, quase toda vez que um grande governo perde, um governo de um país grande perde uma guerra, dificilmente ele se mantém. Podem procurar na história aí, são muito raros exemplos de quem perde uma guerra e o governo se mantém. No geral, perder uma guerra contra algum outro país acaba desencadeando uma crise interna que acaba levando à derrubada daquele governo em questão, né? Então, em 1905, essa derrota na guerra russo-japonesa acaba mobilizando muito a população. Por quê? Porque guerra custa dinheiro, guerra custa vidas, então a população está empobrecida e os investimentos sociais ainda não existem, são nulos, né? E todos os esforços estão concentrados por uma guerra que a gente perde, né? Vamos brincar que a gente é russo aqui, certo? Com isso, né, aumenta uma realidade de fome, desemprego e um negócio muito perigoso de acontecer, que é descontentamento entre os militares. Então, militares também já estavam ali se sentindo, né, meio usados, pouco valorizados e sendo utilizados muito como bucha de canhão, né, pelo czar, certo? Nesse ano acontece um negócio super importante, fundamental para vocês entenderem a história daqui para frente, que é a atuação dos soviets. O que são soviets, né? Coloquei ali entre parênteses: conselhos de operários, camponeses ou militares. O que quer dizer isso, né? Nesse cenário onde partido político é ilegal, tem só lá o podre que muitos líderes são perseguidos. A gente viu que o Lenin teve até, né, que fugir do país, tudo mais. Então, a maioria da população mais pobre do país, nos centros urbanos, né, os operários industriais, camponeses e também militares, começam a se organizar entre si. Como assim, senhor? Eles começam a criar grandes assembleias, né, grandes reuniões. Né? Imaginem, por exemplo, que a turma de vocês, então, está, sei lá, descontente com alguma
política, sei lá, do colégio, vamos pensar assim, e aí vocês se reúnem entre si e começam, né, a querer debater política, economia entre si, né, para ver o que vocês acham dessa situação, para ver como vocês se posicionam a respeito dessas coisas. Então, nos soviets, né, tu tinha uma organização ali muito democrática, até todo mundo tinha direito, né, à palavra, todo mundo tinha direito a se expressar, e acabou se tornando uma espécie de centro de formação política, centro de formação intelectual dessas pessoas. Muitos aprenderam a ler para poder ler jornais, para poder ler textos de política e tudo mais, para poder se informar mais, para poder participar das discussões nos soviets. E aí, muitas revoltas, muitas rebeliões foram organizadas a partir destes soviets, né? E eu falei para vocês que operários faziam isso, camponeses faziam isso e militares estavam fazendo isso também. Então, por toda a Rússia só se falava nos tais de soviets. Tá descontente? Procura o soviet mais perto da tua casa e vai te unir com os iguais a ti, né? Vai debater sobre a tua situação e vai tentar transformar a tua vida, né? Era o que se dizia então na época, certo? Daí a gente teve duas grandes revoltas importantes. Uma foi a história do Domingo Sangrento, porque diante dessa situação toda, né, com muita fome e desemprego, a população de São Petersburgo, acho que é São Petersburgo, né, não importa agora, mas acho que é São Petersburgo, vai até a frente do Palácio de Inverno do Czar. Palácio de Inverno, São Petersburgo, né? E que ele estava lá, né, passando as suas férias de inverno lá, e vai, né, num domingo. Por que vão no domingo? Porque dia de semana a maioria da galera está trabalhando, né? Então a população se reúne, milhares de pessoas na frente do Palácio do Czar, num protesto pacífico, né? Um protesto pacífico sob a liderança de um padre ainda, me falha agora o nome do padre, né? E aí eles apresentam uma série de reivindicações, né, num texto que eles gostariam de apresentar ao czar. E aí eles chegam lá no portão do Palácio do Czar, reivindicam que o czar os receba, né, para eles apresentarem lá a lista de reivindicações deles. E aí o que o czar faz? Recebe a galera? Não. Né? Ele considera aquilo uma extrema afronta à sua autoridade. Como assim, né? Dinastias e dinastias, séculos e séculos de autoridade inquestionável, agora você pressionada por esfarrapados que estão aí na rua dizendo que tem reivindicações. Como assim? Né? Ele vai lá e aciona a cavalaria, né? A cavalaria do czar, né? A guarda de elite do czar, e manda sentar o pau na galera, né? Então a cavalaria avança sobre a população, né? E se tem um banho de sangue. Tava tudo coberto de neve na época, né? Então tem muitos comentários que falam, né, que a paisagem completamente branca, né? O chão começa a ficar lavado de vermelho, né? De sangue. Por isso ali a ideia do Domingo Sangrento. Tu tem, sei lá eu quantas mortes, né? Mas muita gente morre nesses protestos, pega super mal para a imagem do czar, né? E foi um dos episódios, enfim, mais tristes aí da história da Rússia, certo? Avançando um pouquinho mais, a gente também tem um outro caso, que foi a chamada revolta do encouraçado Potemkin. O encouraçado era um navio de guerra, né? Não vou falar mais sobre essa história do encouraçado Potemkin, mas ela parte da organização também de soviets de militares, né? Então são militares que organizam uma revolta, eles tomam o controle desse navio encouraçado, chegam a apontar os canhões, né, em direção à terra, né? No fim das contas, essa revolta ela acaba sendo desmobilizada, mas também foi uma das importantes revoltas de 1905, certo? Esse cenário de tantas rebeliões acaba obrigando o czar a fazer concessões. Ele pensa, olha, eu vou perder completamente a estabilidade do país se eu não tomar alguma atitude. Então o que ele faz? Isso vocês querem então mais liberdades? Ok, então agora tem liberdade de imprensa, né? Tudo bem, quem quer publicar o que quiser aí, né? Não vou encher o saco, né? Organização partidária, querem fazer os partidos de vocês aí, podem fazer, né? E a criação da Duma. Né? O que é Duma? Duma era a forma como eles chamavam o parlamento, ou seja, agora o rei não vai tomar mais as decisões sozinhos, vai ser criado um parlamento, né? Que vão poder ter eleições e tal, né? Então os partidos vão poder concorrer entre si ali por vagas no parlamento. Estão vendo? Então ele está tendo que ceder um pouquinho, né? Tá perdendo um pouco de poder e deixando as coisas um pouquinho mais democráticas, certo? Só que o que acontece?
né? Rapidamente, se eu não me engano, até um ano depois, a Duma deixa de existir. O czar inventa uma desculpa lá para desfazer a Duma, para dissolver a Duma, né? E aí ele acaba voltando a ser czar de forma mais autoritária. Mas fica a experiência dos soviets, fica a experiência da Duma, né? A história não tem como voltar atrás, né, gente? O que foi feito, e as pessoas vão se lembrar dessa experiência de 1905. Avançando. Aqui nós temos uma fotografia para mostrar um pouco para vocês isso, né, que eu estou falando aí da organização em soviets. Né? Coloquei ali em cima, né? Ali são trabalhadores reunidos para a eleição, né? No Soviet da fábrica Putilov em 1920. Essa ilustração, essa fotografia, né? Eu retirei ali do livro do Istvan Meszaros, né? Que é um livro da editora Boitempo, que traz ali uma fotografia, né, dessa organização dos soviets para a gente ver. Então essa galera toda ali estava reunida, um fotógrafo na frente está num plano um pouco mais alto, né, a gente pode imaginar, então possivelmente eles estão de frente para o palanque do soviet, né, onde subia ali quem ia falar, né, na vez, enquanto os outros trabalhadores o escutavam. Certo? Então, dá pra gente dar uma olhada um pouco, né, nos rostos dessas pessoas, né? Eu acho que o que mais chama atenção é a atenção que todos dedicam ao palanque, né? Imaginem que o fotógrafo, por exemplo, nesse momento está no palanque, e olhem para todos os olhares, né, e percebam se parece que tem alguém que está um pouco perdido, alguém olhando para o lado, alguém de bobeira. Sabe quando eu estou dando aula e alguém está ali, né, com a cabeça em outro mundo? Tem alguém aí que parece que está com a cabeça em outro mundo? Não, né? Então a gente pode perceber como, de certa forma, era uma unanimidade, todo mundo dá muita importância para aquilo que estava acontecendo ali, né? Todo mundo com muita atenção, considerando o que estava acontecendo ali como muito importante. Não estou dizendo que estavam concordando com tudo, mas achavam que aquele espaço ali era um espaço muito sério, né? Um lugar para se dedicar com atenção. Avançando, então, né? 1914 rola uma paradinha que nós já estudamos, né, nosso último assunto, que foi a Primeira Guerra Mundial, né? E aí, gente, o que o czar faz, né? O czar, ele não pensa duas vezes em entrar na Primeira Guerra Mundial. Senhor, mas a Rússia estava mal das pernas, por que ele vai querer se meter na guerra? Ora, porque arranjar conflito com outros, né, é uma das melhores formas de tu tentar maquiar conflitos internos de algum país. Geralmente, quando algum país está com muito problema interno, muito questionamento da população, de setores da oposição, né, tu tem a galera tentando inventar guerra contra um inimigo externo, algum inimigo exterior ou algum inimigo ideológico, né, para tentar maquiar os seus próprios problemas, né? E o próprio czar, ele pensa nisso, ele diz, olha, é o momento da gente entrar nessa guerra, sim, é o momento da gente garantir a união do povo russo, superar essas tretas todas aí e juntar toda a galera em torno de algum grande objetivo que desperte novamente esse patriotismo russo, né? Então, qual era a estratégia do czar? Internamente, abafar os conflitos sociais e políticos, né? Com esse novo projeto maior, projeto da guerra. Lembra que nessa época da Primeira Guerra Mundial também os nacionalismos, né, influenciam muito. Externamente, tu tinha também uma estratégia imperialista do czar. Vocês já fizeram um trabalho maravilhoso sobre imperialismo que eu ainda não li, mas vou ler, né? Aonde vocês comentaram que então o imperialismo era uma coisa que estava muito influenciando, né, os países da época, né? Conquistar novos territórios, novas fontes de matérias-primas, né? Era como se o mundo inteiro estivesse jogando um war ali, né, tentando conseguir recursos e territórios. Então, a Rússia também era uma potência imperialista. Não tinha lá essa indústria toda, mas era uma potência imperialista que não dava, né, para desconsiderar. Então ela tenta ampliar a sua influência, principalmente ali na região da Europa Oriental. Estão ligados? Tem a chamada região dos Balcãs, ali na maioria dos povos eslavos. Não sabe onde é que é a região dos Balcãs? Põe aí no Google, né? Olha, sei lá, pelo celular, coisa assim, né? Procura aí região dos Balcãs que tu vai entender melhor. Tem uma outra coisa também. A Rússia, né, nessa época, as grandes viagens internacionais para mercadorias, quando tu quer vender mercadoria para o resto do mundo, né? Como é que tu fazia isso? Fazia de navio,
né? Ah, mas a Rússia tem várias saídas para o mar já. Só que as saídas da Rússia para o mar são saídas para mares de águas muito geladas, né? São lá em direção ao Ártico, né? Principalmente. O que tem lá? Tem iceberg, é difícil de navegar, é perigoso, os custos de navegação são muito maiores e tu tem que dar uma baita de uma voltona, né? Um baita de um balão para chegar na maioria dos lugares que eram os grandes centros compradores do mundo. Aí tu imagina o seguinte, se a Rússia conseguisse maior influência sobre a região dos Balcãs e da Europa Oriental, que se tu não sabe, abre o Google aí, vai olhar de uma vez onde é que é os Balcãs, senão tu não tá entendendo nada do que eu tô falando, né? Tu conseguiria uma saída para chamados mares de água quente. Não quer dizer que a água seja quentinha mesmo, né? Mas pelo menos era menos fria do que o mar Ártico. Ou seja, é saída ali para a região do Mar Negro e para o Mar Mediterrâneo. Imagina se a Rússia consegue um acesso direto para o Mar Mediterrâneo. É muito mais fácil de tu vender para todo mundo ali. Então isso ia ser, né, um grande pulo, né, um salto no poderio econômico imperialista da Rússia. Então o czar estava com essas coisas em mente. E mais, gurizada, a Rússia tinha como principais aliados a França e a Inglaterra. E se a França e a Inglaterra entraram na guerra, a Rússia meio que tinha que entrar também, né? Porque eram seus principais compradores, por exemplo. Então fica esse compromisso, né, entre potências capitalistas ali, né? Essa política de alianças que vocês já estudaram, certo? Bom, coloquei ali alguns pontos, né? A Rússia vai sofrer com falta de armamentos e mantimentos, com várias deserções, né? E um aumento gradativo das críticas da sociedade e a participação na guerra. O que acontece, gurizada? Falei para vocês que já estava rolando aquela alta politização e tomada de consciência, né, por militares de baixa patente, por soldados. Agora vocês pensem o seguinte: a Rússia não tinha grana suficiente para entrar nessa guerra, não tinha armamento para todo mundo. Era muito comum mesmo, uma estratégia que era a seguinte: se fazia uma fileira com vários soldados, às vezes 3, 4, às vezes 7, 8 soldados, que era uma fila indiana, isso na hora da guerra. E aí tu não tinha arma para todo mundo. Então o que tu fazia? Tu dava uma arma pro primeiro soldado, que estava mais à frente, né? E aí fazia essa fila indiana para trás, e os soldados que estavam atrás ficavam alguns metros atrás, não ficava todo mundo coladinho um atrás do outro, né? Mas ficavam, alguns metros atrás, tinha o próximo da fila. Por quê? Porque o que estava na frente ia lutando, atirando lá, né? Contra, no caso, o Império Alemão, na maioria dos seus conflitos, e aí esse cara eventualmente ia morrer, né? Era quase certeza que ele ia morrer, dali a alguns minutos ele ia morrer certamente. E aí o que fazia? O próximo da fila, né, constatando a morte do seu companheiro à frente, ia lá e pegava aquela mesma arma e continuava. Aí dali a pouco ele ia morrer e o próximo da fila pegava a arma e continuava lutando, sabendo que ia morrer, e assim vai. Então não tinha nem arma para todo mundo e ficava uma fila que é como se fosse uma fila de um matadouro, né, que tu sabe que daqui a pouco teu colega da frente, ali, o teu amigo, o teu brother vai morrer, e aí tu vai ter que pegar a arma e tu vai ter que morrer na sequência também, né? Enfim, isso é uma coisa muito horrível, né? Isso tinha um grande impacto no exército, e aí se pensava o seguinte também, né? Pensa que as ideias socialistas de crítica, né, ao czar e de crítica ao imperialismo estavam bem difundidas, então muitos soldados pensavam assim: a gente está aqui para morrer porque esses grandes governantes estão brincando com a nossa vida, não ligam para a nossa vida em torno de grandes interesses econômicos. Né? Eles só querem que a gente querem nos utilizar como bucho de canhão, eles não ligam para a nossa vida desde que a gente consiga conquistar algum negócio para maior poder econômico para meia dúzia de cabeça. Então isso acontece, né? E aí imaginem, gente, tem relatos, né? Tem um livro muito importante de um jornalista, são os livros mais importantes, enfim, da história da Revolução Russa, um jornalista chamado John Reed. Ele escreve um livro que se chama 13 Dias que Abalaram o Mundo. Ele conta uma história da Revolução Russa a partir de uma perspectiva jornalística, né, de ele que estava lá. Ele era um escritor socialista, né, que vai estar assistindo a esse processo,
E uma das coisas que ele nos conta, que o John Reed conta, é que quando ele visitou, né, unidades militares para conversar com soldados, ele vai até os frontes da guerra, né, uma coisa que ele percebeu é que os soldados ficavam muito ansiosos pedindo por se ele tinha leitura para trazer, né? Então os soldados eram muito ávidos por ler, por querer aprender, por querer saber mais da sua realidade, né? Isso é uma coisa bem curiosa, né? Ainda mais para a época, né? Que muita gente ainda era analfabeta, né? Os soldados aprendiam a ler e já queriam saber mais, então eles queriam ter novidades sobre a guerra, não só o que os seus oficiais, né? O que os seus capitães diziam para eles, mas queriam saber o que os jornais diferentes estavam dizendo, o que a oposição estava dizendo, quais eram os pronunciamentos oficiais do czar, né? E os soldados reclamavam muito quando mandavam leitura de ficção para eles, quando mandavam romances, novelas, né? Eles queriam literatura de não ficção, queriam literatura política, literatura jornalística para se informar sobre a realidade. Isso é um negócio tri, né? Eu acho um negócio tri, certo? Enfim, né? Então coloquei ali, enquanto isso avançam, né, a fome, o desemprego, problemas sociais, atividade da oposição e, pasmem, começa a voltar com tudo a ideia dos soviets, né? Então os soviets, que a galera lembrava, estava na boca do povo. Lembra lá em 1905, quando a gente se organizou em soviets, a gente conseguiu conquistas diante do rei? Lembra que eu falei para vocês que era o chamado ensaio geral, né? Então, começa a retomada da organização da população em soviets, beleza? Seguinte, galera, hoje então nós vamos ficar por aqui, né? Porque eu vi que a nossa aula já está em 45 minutos, eu acho que vocês devem estar cansados já de me ouvir, né? Esses slides têm bastante texto, bastante informação. Por hoje é isso, né? A atividade da aula de vocês de hoje resume-se a assistir essa nossa videoaula. Na aula que vem, nossa próxima aula, né, de história, eu vou então dar continuidade na história da Revolução Russa. Nós vamos aprender um pouquinho sobre como foi de fato a Revolução e as suas consequências posteriores, na nossa aula parte 2. Espero muito que vocês tenham gostado da aula. Eu ainda estou tentando aprender a mexer nesses negócios aqui de videoaula. Então, assim, assistiu esse vídeo, eu peço, me manda um e-mail dizendo como é que foi, se deu para entender, se eu falei muito rápido, se vocês gostaram da aula, se eu estou falando muito complicado, se eu estou falando coisas muito básicas. Me conta aí como é que vocês estão. Não é obrigado, né? Mas enfim, todo mundo que me mandar um e-mail eu vou gostar bastante, porque eu estou com saudade de vocês. Eu estou em quarentenado em casa aqui com só eu e a minha companheira, né, a Caroline, que é prof de bio. Não se confundam, não é a Caroline, Carol, professora de vocês, é que a minha esposa também se chama Caroline e é professora de biologia também, né? A gente está aqui quarentenado, então eu preciso dessas respostas de vocês, né, para saber como é que vocês estão achando, o que vocês acharam do documentário da Primeira Guerra, né? Vamos trocar uma ideia aí, me mandem e-mails, certo, gente? Então, estamos aí com 47 minutos de aula, eu vou encerrando aqui o nosso vídeo e por hoje é só, até a nossa próxima aula. Um beijão e é isso. Tchau, tchau.